Fala aí galera, aqui é o Pedro, professor da Humana, seja bem-vindo a mais um vídeo. Hoje a gente vai falar sobre como o seu corpo e a sua respiração podem ser um indicativo direto de como se encontra o seu padrão emocional e mental. E como a meditação pode ser uma ferramenta muito poderosa para você trazer a sua atenção mais presente em qualquer coisa que você fizer. Antes da gente começar, vou pedir para você dar aquela moral pra gente, curtir esse vídeo, se inscrever no nosso canal e, se você quiser, compartilhar ele com pessoas que você gosta para que ele chegue a mais pessoas especiais, assim como você que está aqui com a gente hoje. Então, muito obrigado pela sua presença. Bom, vamos lá. O corpo é um indicativo direto de como você está se sentindo e a respiração é um termômetro muito preciso de como as suas emoções estão se comportando. Provavelmente você já deve ter evidenciado que uma pessoa numa situação de muita exigência, de muito estresse, ela fica com o corpo tenso, rígido, assim como emocional e mentalmente ela está muito agitada, muito acelerada ou muito tensionada por qualquer razão externa, aquilo acaba somatizando no corpo. Eu tenho certeza que também você já prestou atenção que pessoas que são muito fechadas, muito duras, com muita dificuldade de expressar suas emoções e os seus pensamentos, elas tendem a demonstrar isso no corpo também, né? Com um posicionamento corporal mais fechado, normalmente com os ombros posicionados mais para frente, a coluna um pouquinho mais curvada, às vezes até o queixo mais direcionado na região do peito, especialmente as pessoas que têm muita timidez têm esse posicionamento corporal. Tem um livro muito interessante que se chama O Corpo Fala, e ele estabelece uma correlação justamente entre o posicionamento corporal e a personalidade da pessoa. Um contraposto a isso é a pessoa que é muito expansiva ou muito autoconfiante, né? Normalmente ela tem o peito aberto, projetado para frente, a coluna fica arqueada. Então, só para você entender a correlação que pode existir entre a forma como o corpo se manifesta e se posta e o tipo de emoção ou de personalidade como um todo que a pessoa manifesta. Bom, o que isso tem a ver com yoga? É que a gente consegue moldar muito o corpo, principalmente a partir dos asanas, né, das posições corporais. E aí estabelecer parâmetros ou posicionamentos de acordo com a situação que você está precisando num dia. Você vai concordar comigo que em determinadas situações no dia a dia, tem horas que a gente precisa de muita intensidade, de muita força, de muita ativação, de fato, para resolver, seja lá o que for, os seus desafios, as coisas que você tem que desenrolar na sua vida. E tem horas que você não precisa mais ficar naquele estado de tanta agitação, tanta atividade, que é muito mais razoável você relaxar, descontrair, baixar a sua rotação interna. Pois bem, com o asana e com a respiração também, mas agora a gente está falando de asana, a gente consegue moldar muito isso. Se você vê numa prática inteira de yoga, são vários os momentos em que você faz força com os seus músculos, sustenta uma posição difícil, exige internamente da sua estrutura corporal como um todo, e outros momentos você relaxa, alonga, descontrai, muda totalmente aquela onda interna. Depois você faz força de novo, gera intensidade, acelera os seus ritmos, e logo em seguida descontrai, relaxa e descansa. São várias alternâncias dessas numa mesma prática. Então você começa a ficar muito treinado a versar entre esses estados, a mudar, dar esse clique, virar a chave e alternar entre as situações de acordo com o que a vida lhe apresenta em termos de necessidade. Bom, a respiração é a mesma coisa. A respiração é um indicativo direto de como você está se sentindo internamente, do que está passando na sua cabeça. Eu tenho certeza que você já vivenciou em outras pessoas e principalmente em si mesmo. Quando você está mais calmo, está mais estável, está tudo num nível mais assim controlado, digamos, a sua respiração ela tende a estar mais lenta, mais fluida, mais profunda. Você nem escuta que está respirando. Em momentos de muita agitação, muita ansiedade, muita pressão externa, a sua respiração ela começa a ficar ofegante, mais curta, mais rápida, e é assim mesmo, é uma resposta fisiológica àquela situação que está se apresentando. Se você treina a respiração, toma consciência de como respira e se coloca propositalmente em diferentes situações com a sua respiração, você começa a ter isso mais bem treinado. Então, numa prática de respiração é a mesma coisa, tem horas que você vai respirar rápido, intenso, com vigor, com força,
que vai lhe remeter a esse estado, né, a esse tipo de sensação de ter que ativar o corpo internamente, de botar a mão na massa, resolver o que você precisa desenrolar, em momentos em que você vai respirar fundo, lento, suave. Então imagina combinando os dois, uma consciência corporal, um posicionamento físico e juntar isso à respiração. Você consegue produzir muita intensidade. Quando aparece um problema na sua frente, você passa por cima dele, que você tem isso bem treinado. Você consegue gerar uma ativação muito intensa. Não é como naqueles casos em que a vida apresenta um desafio muito intenso e a pessoa fica perdida, desesperada, não sabe o que fazer. Você tem aquele processo todo, aqueles botões para clicar dentro de si, para produzir a energia necessária para resolver os seus desafios. E passado isso, você vira essa chave, porque você não quer ficar com uma rotação muito alta o tempo todo. Não tem porquê. Aí você vira a chave no outro sentido, dá esse clique inverso para descontrair, relaxar, amolecer os seus músculos, respirar mais lento, baixar a sua frequência cardíaca. Afinal, você não precisa mais daquela rotação tão intensa. Pensa num motor de um carro potente, de uma Ferrari. Ele pode andar a 250, 300 por hora, se você quiser. Mas ele não é feito, mesmo uma Ferrari, para andar naquela velocidade o tempo todo. Chega uma hora que ele quebra. Então você precisa diminuir aquela rotação daquele motor, dar uma pausa, fazer ajustes, trocar o óleo, fazer a revisão do motor. Isso é o processo de descontração do qual o yoga também se propõe. Então levar você lá nas alturas em termos de eficiência, mas também dar um slowdown, um relax, um momento que você para e deixa os seus ritmos internos se reorganizarem, se reequilibrarem. Então, respiração e técnica corporal e asana são juntos um conjunto muito forte, muito eficiente para você conseguir mudar entre esses estados no seu dia a dia. Se você quiser uma explicação mais técnica sobre isso, a gente atua muito no sistema autônomo, no sistema nervoso autônomo. Ele é dividido em simpático e parasimpático. O simpático é aquele da adrenalina, do sistema de luta ou fuga, quando você tem que resolver alguma coisa de forma imediata. O parasimpático é o que impera nessas situações de descanso, leveza, lucidez. Então, você fica muito treinado a alternar rapidamente entre essas duas possibilidades aí de atuação no seu sistema nervoso autônomo. Bom, a meditação, que eu também tinha comentado lá no início, é uma ferramenta muito poderosa para daí trazer a sua consciência mais para o presente. Eu tenho certeza que você vai concordar comigo que nessa última década, quanto mais digitalizada a nossa vida ficou, mais informação a gente começa a receber mentalmente, certo? Você vai concordar comigo que nessa última década, em que a nossa vida ficou muito mais digitalizada, que a gente passa o dia inteiro no celular, nas redes sociais, a gente recebe um volume imenso de informação, que muitas vezes nem dá para processar tudo. Então, hoje é mais vital ainda você ter a consciência no presente, porque é muito fácil os mecanismos externos que jogam informação para dentro da nossa cabeça tirar a nossa atenção do presente. Tá projetando sempre você lá no futuro, nas coisas que você quer fazer, ou no passado, nas lembranças que remontam a sua história. E obviamente essas dimensões de tempo, futuro e passado, elas são importantes. Elas compõem o nosso ser, mas você não pode esquecer de vivenciar o presente. E a meditação é justamente o que traz você para o presente, o que traz a sua consciência fundida na relação de tempo e de espaço em que você se encontra agora, independente da circunstância que for. Então, treinar respiração, asana, técnica corporal, para ter mais consciência e conseguir mudar os seus estados internos rapidamente. E treinar meditação, para ter a consciência mais presente, inclusive conseguir vivenciar esses estados todos que a gente falou antes, forma um trio aí muito poderoso, muito intenso, que eu tenho certeza que muda a vida de quem pratica. Mudou a minha, mudou a de milhões de praticantes ao longo dos milênios que o yoga existe, e a gente gostaria que mudasse a sua também, se você quiser começar a praticar um pouquinho. Por sinal, a gente tem um produto que a gente chama de Guia Online da Yoga em Casa, para você começar a praticar da melhor forma, com toda a segurança, com toda a assistência de uma equipe bem treinada de professores de yoga com décadas de anos de experiência. Se você curtir e se interessar, eu vou deixar o link para você ter mais informações aqui na legenda abaixo. Beleza? Espero que você tenha curtido. Até o próximo vídeo. Valeu. Boas práticas.